Vamos de pé, irmãos. Abrir nossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 27. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Daniel capítulo 3, versículo 27. E ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos e os presidentes e os capitães do rei, contemplando esses homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus senão o Deus de seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Amém, irmãos? Aleluia. Amém. Todos nós conhecemos a história, e na verdade para muitos não passa apenas de uma história, mas para nós é o poder de Deus. O Senhor Deus ainda é o mesmo, como está escrito: ontem, hoje, eternamente, Jesus Cristo é o mesmo. Amém. Se for necessário no tempo de hoje o Senhor eliminar o poder destruidor do fogo para não consumir um corpo de um servo do Senhor, Ele o fará, para que conheçam as nações, os povos, que o único Deus que pode salvar do fogo é o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós sabemos porque eles foram lançados na fornalha de fogo ardente. Nabucodonosor, como nós falamos ontem, foi o rei que Deus deu domínio sobre muitas nações, e muitas nações colocaram seus pescoços debaixo do jugo do rei Nabucodonosor. Então ele achava que eram os seus deuses que davam-lhe o poder. Então construiu uma estátua toda de ouro. Irmão, é muito ouro. 50 côvados de altura, é aproximadamente 23 a 24 metros de altura. 2 postes desses aí, colocados um em cima do outro, e mais um pouco. Tinha 6 côvados de circunferência, aproximadamente 5 metros e meio. Dependendo do côvado, se for o côvado grande, o côvado vem do cotovelo, não é? A ponta desse dedo aqui. Dependendo do côvado, se for o côvado tem de 45 a 55. Se for um côvado de 50 entre 55, dá mais de 25 metros e dá mais de 3 metros de largura. É muito ouro, irmãos. Então era uma coisa muito soberba. Nabucodonosor estava com o seu coração muito exaltado. Ele queria que um Deus criado pelo homem fosse o Deus deles. O ser humano sempre busca adorar uma imagem
que ele diz ser um Deus. Nós sabemos que na lei que Deus deu a Moisés, o Senhor proibiu que fizesse imagem para adorar. Qualquer utensílio que servisse de mediação entre Deus e o homem, qualquer coisa, qualquer objeto. No entanto, dentro do templo de Jerusalém, o Senhor mandou fazer 2 enormes querubins, cujas asas tocavam uma na outra, e a ponta da extremidade das asas dos querubins, uma tocava numa parede, e do outro querubim tocava na outra parede, e as asas do meio tocavam uma na outra. Era quase 10 metros de um lado a outro. Eles eram altos, mas aqueles querubins não era para adoração, tinha propósitos espirituais como símbolo. Deus mandou fazer o templo exatamente como ele tinha mostrado a Moisés, no caso o tabernáculo, depois o templo de Salomão, como tinha mostrado no monte. Havia da parte de Deus muita importância do significado de todos os utensílios que tinham dentro do templo. Também nas paredes foram feitas palmas, flores, querubins, mas não tinha estatueta como tem na igreja católica, aonde as pessoas chegam, se benzem, faz o sinal da maldita cruz, que era uma arma romana para matar as pessoas, não é? E ali faz uma devoção, faz uma coisa costumeira, o que biblicamente nem os judeus fizeram, e nem Jesus, e nem os apóstolos. Tudo isto é considerado como idolatria. Tudo que se apegar, seja até outras coisas que não sejam deuses, é idolatria. Os judeus não clamavam a Deus prostrado diante de querubim, nem diante de Deus, para buscar o Senhor de verdade. Quando eles se prostravam diante de deuses, Deus considerava como prostituição, e os ameaçava e os castigava. A arca do concerto também, que estava dentro do templo, era uma caixa que tinha uma tampa de ouro. Essa tampa de ouro tinha 2 querubins, não é? E eles estavam com seus rostos olhando para dentro da arca, cada um na extremidade da caixa. Chamava-se propiciatório. Tudo isso tinha e tem um significado para os tempos de hoje, para os tempos futuros. Era muito interessante para Deus que os judeus conservassem todos aqueles utensílios simbolizando as coisas santas de Deus, as coisas santas do céu. Muitos irmãos não entendem, não conseguem entender o significado de tudo aquilo, como os animais que eram sacrificados deveriam ser animais sem manchas, não podia ser um animal roubado, não poderia ser um animal manco, aleijado. O animal para o sacrifício ele tinha que ser completamente bom, do melhor, puro. Aquele animal puro, bom, o melhor animal, o primogênito, se fosse o caso. Deus olhava e via que um dia o seu próprio filho, puro, imaculado, sem mancha, seria sacrificado para o perdão de todos os pecadores. Com a sua morte, o Espírito Santo foi dado para convencer o pecador de não fazer mais o pecado. Então, essa morte de Jesus tem um valor tremendo. Para Deus era muito importante os judeus oferecerem um sacrifício corretamente, rigorosamente, como mandava a lei, porque aquele animal representava Jesus. Imagina quantos judeus representavam o Filho de Deus de qualquer maneira. Deus ficava furioso. É assim que meu filho é? Deus tinha um plano de salvação. Então, era muito importante tudo o que Deus mandou fazer no templo. Tudo. As 2 colunas, não é? Os pães que eram colocados, né? 6 de lado, mais 6 de lado, de outro lado, em cima da mesa. O altar do incenso, o altar do holocausto, a maneira como foi feito, as medidas, tudo tem significado que ainda muitas coisas nós não alcançamos. Então, irmãos, os judeus sabiam que a adoração ao Deus do céu não era através de nenhum objeto,
nenhuma imagem parecida com Deus, com Jesus, com qualquer santo. Porque quando eles saíram lá do Egito, e o Senhor Deus manifestou sinais, poderes sobre o povo, poderes que eles ficaram maravilhados, Deus disse: forma nenhuma viste quando o Senhor Deus os tirou do Egito. Não havia forma de Deus nenhum, forma de nada. Essa é a fé. Seguir ao Senhor sem estar diante de qualquer objeto em forma de qualquer coisa que seja. Não podemos ter esta ideia de que um objeto sagrado um objeto feito de um material morto, possa transmitir vida para mim. Existe um objeto que faz mexer as outras coisas, que é o ímã, né? Você põe um pedacinho de ferro, meu Deus, o ferro faz mexer esse prego, você encosta ali, né? Você pode até fazer, que não vai fazer mesmo, ele mexe até gruda, né? Mas é só isso. Mas nenhum objeto, nem esses objetos de Jesus na cruz, Santo Antônio, São Jorge, eles não têm o poder. Mas as nações e muitas pessoas que não creem em Jesus acreditam que Salmo 99 aberto dentro de casa transmite um efeito mágico de poder. Salmo não sei das contas, o lenço ungido pendurado não sei aonde, a chave ungida transmite um efeito de poder. As pessoas acreditam muito em obter poder através de coisas feitas pelo homem. Mas a Escritura é muito clara. Esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. A fé em Jesus, a fé na palavra, no que está escrito na palavra de Deus. Os judeus sabiam disso. Quando eles foram exilados para a Babilônia, havia entre os judeus aqueles judeus obedientes, sinceros, tementes a Deus. Eles estavam ali no meio de um povo idólatra, no meio de vários deuses, de vários idólatras. Cada um tinha seus deuses. Havia muitos deuses para muitas pessoas. E mais, no meio daquele povo, no meio daqueles figos, tinha os bons. Como Deus tinha dito que lá no meio de Babilônia ele ia provar e mostrar quem eram os figos bons. Pois Deus mostrou a Jeremias, mostrou? O que ele mostrou a Jeremias? Não lembram? 2 cestos. Um cesto tinha figo muito ruim, e outro cesto tinha figo bons, muito bons. Mas como mostrar para vocês, para mim, para os irmãos, quem são os figos bons e os figos ruins? Como fazer isso? Tudo bem, pelos frutos conhecereis, mas tem que acontecer alguma coisa. As provações. O Senhor disse que lá no cativeiro Ele ia mostrar. Hoje a irmã Eliette estava lembrando uma revelação que Deus deu a ela, de que ela via perseguição no Brasil, e muitos irmãos que estavam com veste branca arrancavam a veste branca, e ficava uma minoria muito pouca com a veste branca, por causa da perseguição. Será que você é figo bravo ou é figo bom? Será que você vai negar ou você vai dar a tua vida? Será que as nossas vestes brancas é só de aparência? Ou nós temos ela cravada dentro de nós? Pois é, lá em Babilônia homens mostraram que não se importavam de suas vidas serem queimadas. Só em ler dá vontade de tremer. O fogo foi aquecido 7 vezes mais. A estátua deveria ser uma coisa esplêndida. Dava para ver de longe o sol reluzendo naquele ouro polido e refletindo aquela coisa gloriosa, espantosa, soberba. O rei deveria estar com o seu coração exaltado, porque o seu poder adquiriu tanto ouro que tinha de sobra para fazer uma estátua de, vamos colocar 50 metros de altura por 3 de largura. Mas não sei como que ela estava enfincada no chão. Como que aquilo foi erguido, ou como foi construído?
Então ele mandou que tocasse os instrumentos que havia naquela época, os músicos, fez uma coisa de tipo uma consagração gigantesca. Ali havia muitas nações, todos tinham que dobrar os joelhos. Não conta sobre Daniel, há algo aqui na história que não sabemos explicar exatamente, não é? Por que não fala de Daniel? Não sei se Daniel estava do lado do rei, não sei se Daniel estava em algum lugar, ele era governador, se ele estava em outra situação. Eu não sei a posição de Daniel. A Bíblia não fala, não podemos afirmar coisa alguma. Amém? Amém. Podemos afirmar alguma coisa? Não. Podemos deduzir, mas nunca afirmar. Senão fica muito feio nós afirmar uma coisa que não está escrito. É possível que ele estivesse ao lado do rei, aquelas pessoas mais graúdas ali, ele era grande também, ou que ele estivesse fazendo alguma obra ao longe, porque ele era governador, deveria estar, não é? Não sei. Mas os seus 3 irmãos em Cristo, Sadraque, Mesaque e Abednego, eram homens que amavam a Deus. Era um homem que em toda a sua vida no cativeiro separaram para Deus. Isso é que é amar, isso que é adorar. Eu estava falando para as pessoas hoje, ontem também nós falamos aqui, que as pessoas foram acostumadas a ir para a igreja para receber bênção. Irmão, você veio aqui para receber sua vitória, você veio aqui para você sair com sua bênção na mão. A pessoa não vai mais para o culto para adorar a Deus, irmãos. A maioria não vão adorar o Senhor, vão para receber bênção, ouvir profecia, ouvir revelações. Igrejas e mais igrejas foram mal acostumadas, mau exemplo. Não foram preparadas para adorar. Jesus falou para a mulher samaritana que o Pai ainda está procurando quem está o adorando. As pessoas vão para a igreja de costume para buscar a bênção, são mendigos, estão sempre pedindo, nunca agradecem, não reconhecem o ar que respira. Às vezes é preciso Deus colocar no funil para a pessoa ficar bem apertado para entender. Irmãos, temos que adorar, ser agradecidos ao Senhor. O ar que respiramos, irmão, como eu agradeço ao Senhor. Em janeiro agora eu vou completar 55 anos. Como eu agradeço ao Senhor pela minha saúde. Eu agradeço ao Senhor. Eu reconheço que foi Ele que tem me dado saúde para eu continuar na obra dEle. Porque eu não uso a minha saúde para deleite da carne, para ficar passeando, tomando banho de piscina e de rio, ficar escalando montanha por aí todo dia. Não estou preso a essas coisas, não sou escravo dessas coisas, não sou escravo de comida, não sou escravo de roupa, não sou escravo de nada dessas coisas. Glória a Deus também. Põe uma roupa como essa, como eu também posso colocar uma roupa de faxina meio rasgada, costurada, para eu trabalhar em casa. Glória a Deus. Eu sou a mesma coisa. Isso aqui não modifica. Adorar a Deus é algo de grande valor. As pessoas hoje não adoram ao Senhor, vão para a igreja receber bênção. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Por que o salmista disse isso? Para receber bênção? Não. O salmista era um dono de ouro, de prata que existia naquela época. Ele se alegrava porque ele ia para a casa do Senhor adorar o Senhor, entrar nos átrios dele com cântico, saber que Ele é Deus. Então, como pode 3 homens que tinham esse pleno conhecimento, eram adoradores de Deus, eram adoradores do Criador, agora iriam se inclinar a uma estátua de ouro fundida pelo homem, criada pela imaginação humana? Como tem esses rostinhos aí, singelo de Maria, toda bonitinha, toda com os olhinhos de cores diferentes. Tem hora que é verde, tem hora que é azul, tem hora que não é, aquela coisa singela. Ninguém sabe como foi Maria. No dia do juízo, Maria vai estar lá para condenar os idólatras que adoraram a ela ao invés de adorar Jesus e não se converteram. Ela vai condenar no dia do juízo, porque nós estaremos no dia do juízo para julgar. Então, irmãos, voltando à história, era algo assim tão tremendo que desprezar aquela consagração era algo mortal. Vocês sabem que as pessoas se sentem muito ofendidas quando um grupo de pessoas não está afim de compartilhar aquilo ali. Por isso que a perseguição às vezes vem sobre a igreja, quando a igreja não aceita certas coisas.
Imagina essas criancinhas novinhas daqui mais 5 anos, terão que enfrentar aula no colégio, terão que aceitar ser mulher. Como é que o papai e a mamãe vai fazer? Tirar do colégio. Mas vão resistir? Complicado, né? A fé, os figos bons só aparecem na hora das provas. Como dizia um pastor, o verdadeiro soldado só se conhece no campo de batalha. Agora vocês estão aqui em paz, tranquilo. Todo mundo aqui é temente a Deus, serve a Deus. Todo mundo aqui, né, testifica, dá um glória bem alto. Mas será mesmo, se houver uma perseguição, quantos vão ficar aqui de nós todos? Olha que Deus já mostrou que é a minoria que fica, hein? Tu sabe, Senhor. Quem fica no fogo é a minoria, hein? Só Ele sabe. Quem é que vai ficar comigo no fogo? Será que vai? Só Ele. Só Ele? Só o Rei sabe. É. Fala igual Ezequiel. Tu sabe, Senhor. Glória a Jesus. Então, irmãos, aqueles homens tiveram muita coragem. Aí o rei mandou tocar. Todos os povos dobraram-se adorando uma coisa que não existe, uma estátua que poderia ser derretida novamente e ser distribuído ouro para sustento dos pobres. Encher a barriga dos pobres ao invés de estar o povo ali adorando uma coisa que não presta. Como hoje, como rende dinheiro a fabricação de estatuetas e de imagens, como rende dinheiro. E acabar esse comércio é uma ofensa muito grande ao bolso dos fabricantes. Então vamos dizer que as estátuas são sagradas, que nós podemos receber bênçãos dessas estátuas, senão vamos ser presos, senão os donos das fábricas de estátuas vão nos perseguir. Olha o que Paulo diz, afirmando que aquela deusa Diana não podia fazer nada, né? E ali também repreendeu aquele espírito terrível que tinha naquela mulher. E os fabricantes daquela estatueta se levantaram e motivaram as autoridades para prender o Paulo. Assim poderá acontecer, meus irmãos. E assim aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Só eles 3 foram vistos em pé. Aleluia. Enquanto que uma multidão inumerável estavam todos de joelho e as músicas tocando. Logo os observadores, né, que tinha gente observadores, né, observando que o rei queria que, se alguém verdadeiramente não adorasse, ia ser lançado na fornalha de fogo ardente. Certamente já estavam os homens lá preparados para queimar alguém, né? Mas 3 homens, justamente 3 homens de Deus, não se curvaram. Imagina, aqui o Brasil aqui faz uma coisa dessa aqui e obrigam todo mundo a adorar. Já foi lá adorar, já foi fazer lá a consagração. Não fui nem vou. Não é fácil não. Nessa hora aí, irmão, tudo treme. Mas nós temos que ficar firme, porque aquele que adorar essas imagens e negar ao Senhor, é difícil, hein, se voltar os pés do Senhor novamente. Muito difícil. Então chamaram aqueles homens e o rei mandou dizer que ia dar uma segunda chance, porque aqueles homens eram homens bons. O rei sabia disso. Por isso foi dada uma segunda chance. Eu creio que se fosse outros, já tinha sido lançado imediatamente na fornalha. E ali, irmãos, eles falaram com toda a ousadia, nem precisou tocar a segunda vez. Eles disseram que eles não iriam se dobrar diante da estátua. E fica sabendo que o nosso Deus nos livrará. E se Ele não quiser livrar, nós não vamos dobrar o joelho. Que coisa tremenda. Eles estavam decididos, morrer ou ficar vivo pelo livramento de Deus. Morrer ou viver na paz do Senhor Jesus. Coisa tremenda, meus irmãos. E então o rei ficou enfurecido, porque o rei se achava também super homem. É um Deus. Mas na verdade, irmãos, Deus queria mostrar que quem mandava no pedaço dessa terra aqui era Ele. Não é o rei, não é o presidente, não é ninguém. Quem manda é Ele. E os homens foram bem atados, escolheram homens bem fortes, porque mandaram acender o fogo e aquecer 7 vezes mais. Certamente colocaram mais 7 vezes lenha, quantidade de lenha, e assopraram, né, muito mais. E aquilo ficou em brasa viva. A coisa estava tão terrível que as chamas
eram maiores, 7 vezes maiores. Os homens tiveram dificuldade de jogá-los lá dentro. E os homens que jogaram aqueles 3 varões foram queimados. De sorte que eles morreram queimados. A coisa foi feia. Eles tinham que obedecer. Veja que homens que estavam ali no reino se submeteram ao fogo e não se submeteram a Deus, né? Será que eles não perceberam isso? Homens morreram fiéis ao rei e não morreram fiéis ao Senhor. É interessante que o rei, certamente o rei e outras pessoas começaram a ver, porque era um espetáculo ver pessoas começar a borbulhar e queimar, se retorcer e começar a diminuir a gordura, começar a sair a água, começar a sair a fumaça, e a pessoa começar ali, morre de repente, e aquela coisa terrível. Era muito terrível de se ver, mas eles se compraziam em ver essas coisas. E o rei ficou contemplando a cena. E agora? Aí ele ficou olhando quando de repente ele observou que estava todo mundo solto. Glória a Deus. Mas é provável que os 3 varões não viram o anjo, mas Deus abriu os olhos de Nabucodonosor para ver o anjo, ver uma 4ª pessoa que eles não lançaram lá dentro, andando com os outros 3, solto. Imagina que ficou assim, esse climazinho está aqui. Os corpos deles foram transformados, ou Deus deu ordem às chamas que não tivesse o efeito. Sabe aquele sal insípido, que não tem mais aquele efeito? A chama não tinha efeito, porque para Deus nada é impossível. Aleluia. O anjo estava ali, aquela chama não puderam causar nem cheiro de queimado. Os varões estavam passeando dentro de uma coisa fervente, aquecida 7 vezes mais. Imagina, eles não estavam nem suando. Jesus ligou o ar-condicionado ali dentro, né? Como essa posição? É o anjo do Senhor, claro. A presença do anjo do Senhor é como se fosse o ar refrigerado ali. Para Deus nada, aleluia, há de impossível. Imagine, irmãos, os 3 soltos andando. O que eles estavam pensando? Rapaz, a gente não está queimando não, né? Maravilhado. Glória ao nosso Deus. Nós não estamos queimando. Os homens queimaram lá fora e nós estamos aqui dentro. No pior, nós estamos queimando. E o anjo está ali, né, se deliciando com eles também, né? Com certeza eles ficaram pensando alguma coisa. Como homem, quem é que não pensa nas maravilhas do Senhor? E ali estava, e o rei espantou. Não foram 3 homens atrás que nós colocamos? Ah, rei, claro, foi. Mas eu vejo 4 e soltos. E o 4 é semelhante ao filho dos deuses. Aleluia. Louvado seja o nome. Eu acho que tinha outras pessoas olhando, mas só ele viu. Só ele viu. E ali então, ele deu aquela ordem, o coração dele já mudou. Só em ver aquela cena, Deus quebrantou o coração daquele homem. Deus mudou o seu aspecto de homem furioso, que manda, que faz, que mata, que destrói. Deus mudou. O homem perdeu completamente o domínio. O homem que mandou aquecer 7 vezes, mandou atá-los, agora estava mandando abrir a porta. E abriu a porta, aqueles homens saíram. E as chamas? Eles saíram no meio da chama, porque ainda estava acesa. Se os homens para chegar ali morreram, e eles continuaram, certamente eles viram a chama, bom, se nós não queimamos aqui dentro, vamos queimar ali. Vamos passar. Glória a Deus. Glória a Deus. Então juntou vários governadores, prefeitos, só homens grandes do reino, só gente grande. Que maravilha. Olha o detalhe, Deus fez uma obra e reuniu os mais importantes homens do reino, porque vocês sabem que as pessoas grandes passam rapidamente para os grandes, vai indo até chegar na população. Então foi notório, foi uma coisa notável. Mas o interessante é que eles começaram a examiná-los. Começaram a examinar os 3, cheirar. Rapaz, nem cheiro de fumaça. Que negócio, será que essa roupa é especial? Será que é um tecido especial? E eles devem ter ficado assim, cheio de gozo. Cheio de gozo. Irmãos, quando a gente passa uma aflição, assim, uma situação, e o Senhor passa conosco, você sai do outro lado vitorioso, fica cheio de gozo. É um grande gozo na nossa vida. Então,
Eu fico imaginando os detalhes, todo mundo olhando, até o próprio Nabucodonosor deve ter se aproximado e olhado, espantado com aquela cara dele, espantada, e os outros também, olhando, percebendo, de perto, verificando. Então o rei mandou dizer, para que todos, qualquer que viesse blasfemar do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, fosse espedaçado e sua casa destruída, feito um monte de lixo, monturo. Porque não existe Deus como Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que pode livrar. Irmãos, o espanto tomou conta. Imagine, irmãos, eram milhares de pessoas. Aquela coisa ali repercutiu de uma maneira gloriosa. O Deus de ouro de 50 metros já não tinha mais importância. Não se relata mais nada que Nabucodonosor deu grande festividade àquela estátua. Aquilo ficou como um marco de que um Deus invisível, um Deus sem estátua, um Deus sem intermediário de São Jorge, Santo Antônio, esses milhares de santos que tem aí, agiu sem interferência. Aleluia. Aleluia, Senhor Jesus. Agiu no invisível. Glória a Deus. Agiu apenas através de testemunhos de homens que não se prostraram diante da imagem. Aleluia. Da imagem de São Ricardo, São Bartolomeu, São Mateus, não é? Todo tipo de santo, até os santos mais modernos. Mas somente ao Deus vivo e santo e poderoso. A esse que os israelitas adoravam. Os verdadeiros adoradores adoravam o Pai em espírito e em verdade. Não se prostravam diante de coisa alguma, nem diante de crucifixo, nem diante de flor, nem diante de chave, nem diante de imagem de Maria, de Antônio, de Pedro, de João, de Paulo, mas somente do nosso Deus eterno. É uma lição que nós temos, que nunca o Senhor permitiu o seu povo se prostrar, até mesmo diante de uma imagem que fosse dos santos profetas. O Senhor tinha proibido. Glória a Deus. Como diz lá em Isaías, a pessoa pega uma madeira de cedro, pega as ferramentas, um cepilho, um esquadro, faz um Deus, adoram e diz: ó meu Deus, livra-me. A estátua está ali, não respondeu, não tem vida, não enxerga, não pisca. O restante da madeira que ele cortou, ele leva ao fogo para fazer alguma coisa para comer, ou vai fazer brasa para aquentar no frio. Se ele quisesse, ele podia também queimar a estátua, porque ela não faz nada. Dentro dela é fibras de madeira. Aleluia. No mesmo livro de Isaías diz: nada sabem os que levam em procissão os seus ídolos, feitos por mãos. Não podem ver, não podem enxergar, não podem responder. Por isso, irmãos, aqueles 3 varões foram condenados ao fogo. Mas Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, deu a eles a liberdade. Glória a Deus. Agora eu quero contar outra coisa interessante desse assunto antes de terminar. A fé destes homens exaltou a Deus num momento cruciante, difícil, terrível, porque deveria ter muita coragem para ser lançado no fogo e ser queimado. A fé desses homens elevou o nome do Senhor, de forma que o ímpio Nabucodonosor exaltou a Deus, o Todo-Poderoso, dizendo que não existia Deus na terra como Deus de Sadraque e Mesaque, que pudesse livrar como eles foram livres. Amém. Glória a Deus. O que Nabucodonosor fez com aqueles 3 homens? Fez prosperar os 3 homens no reino de Nabucodonosor. Aleluia.
Alguns motivos, eu fico imaginando por que motivo. Eu fico imaginando, certamente, quem sabe, Nabucodonosor pensou, esses homens são homens diferentes. São homens que têm contato com deuses. Glória a Deus. Eles têm uma afinidade com o Deus dos deuses. Então são homens especiais para mim. Esses homens não são iguais aos outros homens. Eles têm que ficar aqui no meu reino, eu tenho que fazer prosperá-los. Eu tenho que colocá-los do bom e do melhor, porque eles são diferentes. Imagina quantas coisas se passam na mente. É uma imaginação minha. Mas é claro, se eu vejo uma pessoa santa, eu sou muito colado com os irmãos mais santos que estão buscando mais. É claro, na internet eu estou sempre em cima daquelas irmãs, aqueles irmãos que estão buscando mais, porque são irmãos importantes na mão do Senhor. São irmãos que sozinhos, onde estão, eles dão bom testemunho. Glória a Deus. Não precisa eu ficar olhando eles, não. Glória a Jesus. Assim como esses 3 varões não tinham tempo de adoração, como vai acontecer? Muitos irmãos não poderão congregar nos templos, mas estarão servindo ao Senhor. E somente a minoria de roupa branca, porque a maioria vai arrancar a roupa branca, vai arrancar a falsa santidade. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Irmãos, Deus fez prosperar esses 3 varões, como fez prosperar também Jeremias. Fez prosperar Daniel. Não estou incutindo na mente dos irmãos sobre prosperidade, mas aqui é um relato de que esses 3 foram prósperos. Não é que o rei enriqueceu eles, não. O rei favorecia as coisas para eles. As suas dificuldades foram amenizadas, porque eles não amaram as suas vidas até a morte. Amém. Faz isso. Glória a Deus. Eu quero ver os irmãos amar a Jesus acima de tudo. Eu quero ver os irmãos aqui amar de verdade a Jesus, amar a palavra. Hoje, uma irmã, não vou dizer o nome dela, disse para mim, ela não é ainda cristã como nós, é da igreja católica. Disse, pastor, eu estou buscando mais as coisas materiais. Ela falou assim no sentido de, puxa, porque eu comecei a falar para ela que temos que adorar, amar, pensar mais no Senhor do que nas coisas que necessitamos no dia a dia. E ela confessou, eu estou fazendo mais isso, buscando as coisas materiais. Aí eu aconselhei, né? Eu fiquei com pena, ela falou assim no sentido assim, até de humildade, né? Mas é tão bom quando as pessoas confessam, reconhecem. E quando nós estamos pregando, a pessoa se enquadra realmente dentro daquilo que estamos falando. Agora é triste quando a gente fala aqui uma coisa, a pessoa joga para outra. O senhor falou hoje, tá vendo? Fulano estão fazendo isso, fulano, mas não aceita, não consegue encaixar seu viver na palavra. Isso não é bom. O Senhor se agrada de quando a pessoa faz igual essa irmã, confessa. E ela diz, pastor, eu estou sendo assim, eu só penso em gastar, comprar as coisas. Eu falei, pois é, você se torna com isso escrava dos desejos materiais. Não seja assim. Pede ao Senhor para te libertar. Jesus disse, se o Filho vos libertar, vocês serão livres. Se o Filho vos libertar, vocês serão livres. Então não haverá cadeia que nos prenda, porque vamos viver em liberdade. Quando eu ponho no meu coração, eu ponho na minha mente, eu não preciso disso para viver, eu preciso de Jesus. E Ele vai me favorecendo, Ele vai fazendo prosperar a minha vida, porque eu não estou amando as coisas materiais mais do que Ele, estou amando ao Senhor. E assim, irmãos, isso aqui é uma lição para nós. Venha o que vier, ame ao Senhor, não neguem, porque aqueles que o negarem, irmãos, perderão a prosperidade, perderão a bênção. E tem pessoas negando ao Senhor nas suas vestes, negando com mentira, negando com coisas do dia a dia, né? E fazendo coisas que não é coisas de cristão. Isso é uma forma de negar, né? Com medo de entristecer a pessoas que são assim chegadas, pessoas queridas, pessoas que têm assim uma afinidade, né? Considerações, pessoas de amizade de muito tempo. Tem irmãos que não querendo ferir as pessoas, contrariá-las, termina negando ao Senhor. Depois tem uma dificuldade para alcançar bênçãos.
Olha, vocês vêm ao culto, vocês vieram também adorar, vocês não vieram aqui somente para ouvir. Então quando vocês vêm, vocês estão negando vocês mesmos, então vindo ao culto para estar um pouco de tempo diante do nosso Deus, para louvá-lo, bendizer o Senhor, porque Ele é bendito e eterno, Ele é digno de honra, e Ele recompensará todos que o amarem e o buscarem de todo o seu coração. Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus.